nós vamos ver o que é uma aliança, o valor de uma aliança, né? Quando nós pensamos em aliança, logo a gente pensa aqueles que são casados, logo pensa na aliança que a gente tem com o nosso cônjuge, né? Então a gente pensa nesse anel aqui que a gente usa na mão esquerda. Mas muito mais do que um anel, que é simplesmente um símbolo, irmãos. Existe algo muito mais profundo do que simplesmente um anel de ouro no seu dedo. Amém? Então eu quero nessa noite repartir com você isso. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 9. O que é uma aliança do ponto de vista de Deus? Hoje nós vamos sair daqui entendendo isso, irmãos. Porque hoje as alianças estão tão banalizadas. Hoje os relacionamentos estão tão frágeis, irmãos. Qualquer coisa rompe as alianças. E nessa noite eu quero te mostrar que a aliança não pode ser quebrada, não. Amém? A aliança tem valor. Josué capítulo 9. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe respondeu Josué: quem sois vós? De onde vindes? Respondeu-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez os dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seão, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra, de nossa terra, nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-los aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui, já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles, ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois os príncipes
Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhe fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolheste. Querido, o texto é um pouco extenso, mas nós precisávamos ler para que a gente entendesse. Nós vimos aqui, irmãos, que por causa das conquistas de Josué, os moradores, né, das terras vizinhas começaram a querer pelejar contra ele. Mas Gibeão, o povo de Gibeão, eles agiram de astúcia, né? Eles usaram lá uma estratégia, uma astúcia para enganar Israel, para poder não morrer. Porque Deus havia prometido que daria todas aquelas terras para o povo de Israel. Se você for ler o texto anterior, no capítulo 8, você vai ver que Josué, né, lê toda a lei, conta tudo aquilo que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então, aqueles homens de Gibeão, irmãos, eles usaram de estratégia para entrar em aliança. E por causa da aliança, ainda que aquela aliança foi feita de uma forma não muito correta, né? Foi feita através de enganos. Israel, porque fez aquela aliança, eles tiveram que honrar a aliança. Queridos, aqui tem várias coisas que nós podemos aprender com esse texto. Talvez nós precisamos entender, irmãos, e tomarmos cuidado com as alianças que fazemos. Porque, do ponto de vista de Deus, aliança é algo muito sério. Deus leva a sério as alianças, porque Deus é um Deus de aliança. E, ainda que aquele povo fez uma aliança através de engano, talvez você possa estar no seu relacionamento, no seu casamento, dizendo assim: puxa vida, eu casei meio que enganado, né? Esse príncipe não era príncipe, era sapo. E agora, o príncipe virou sapo. Querido, uma vez uma aliança feita, você precisa honrar essa aliança. Aqui, ainda que a aliança foi feita por debaixo de um engano, irmãos, Deus não disse para Josué: bom, já que você foi enganado, Josué, você está livre da aliança. Você pode matar esse povo. Porque lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, capítulo 34, Deus havia dito assim, que era para que eles exterminassem todos os povos vizinhos. Então, eles eram para eles morrer. Mas por causa daquela aliança, aquele povo foi poupado. Ainda que eles tenham usado de estratégia, né? Ainda que eles tenham usado de engano. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Porque no mundo onde nós vivemos, onde as alianças estão tão frágeis, onde as pessoas já casam, dizendo assim: olha, eu vou casar, mas se não der certo a gente separa. Esse não é o ponto de vista de Deus. Aquele povo, irmãos, Israel errou porque não pediu conselho para Deus. Nós lemos no texto que eles fizeram alianças, e Josué era um homem de guerra. Todas as guerras, Josué ia para Deus e perguntava para Deus: Deus, eu vou subir, eu vou lutar, eu vou pelejar com esse povo, como é que eu faço? Mas muitas vezes, irmãos, nós buscamos a Deus para tantas coisas,
mas não buscamos a Deus para fazer alianças. Fazemos alianças, né? No trabalho, fazemos alianças com pessoas, mas não buscamos, muitas vezes, conselho de Deus. Não buscamos a Deus para saber se aquela aliança, se eu devo ou não fazer. E Josué não buscou a Deus. E pelo fato dele não buscar, ele fez uma aliança que não deveria ter feito. Só que ele teve que honrar aquela aliança. Jovens, vocês que são solteiros, não tenha pressa de fazer alianças. Busque a Deus, mas busque a Deus de verdade. Porque, queridos, eu nunca vi Deus falar como Deus fala na relação de relacionamento. O rapaz, a moça começa a se relacionar, mas eu nunca vi Deus responder tão rápido. Não é? Gente, mas como eles ouvem a Deus para esse tipo de coisa? Querido, não se engane. Talvez Josué aqui, querido, fez aliança porque ele estava tão cheio de si. Deus já falava tanto com ele, né? Quantas guerras Josué ganhou? Quantas vezes Josué buscou a Deus pelas guerras? E às vezes a gente está tão cheio de si que a gente acha que não precisa buscar Deus. Querido, alianças são eternas. Aliança é para sempre. Uma vez que você faz uma aliança, querido, você tem que honrar essa aliança. Nós não podemos simplesmente fazermos alianças e rompermos as alianças. O povo de Israel sabia das consequências de não honrar a aliança. Olha o que eles disseram aqui no verso 20. Isso, porém, lhe faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que fizemos. Queridos, tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades por causa das alianças que estão sendo quebradas. Pastora, mas de onde você tirou isso? Vamos comigo lá para 1 Samuel, depois nós vamos voltar aqui, tá? 2 Samuel, capítulo 21. Muito tempo depois que Josué havia feito alianças com o povo de Gibeão, olha aqui o que acontece. 2 Samuel 21 diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou quem, irmãos? Os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amoreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Lembra que lá com Josué, eles tinham o quê? Jurado que eles iam conservar a vida. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Respondeu ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, e de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor entre eles houvera, entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Olha aqui, mais uma aliança. Lembra quando Davi fez uma aliança com Jonatas, irmãos? Porque ele amava demais Jonatas, eles fizeram uma aliança. Olha a aliança aqui sendo cumprida. Davi poupou Mefibosete, porque Mefibosete era filho de Jonatas.
Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha dito de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merab. Não vamos ler aqui, vamos ler o verso 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonta, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Tantos anos se passaram, irmãos, e Davi estava sofrendo a consequência de uma quebra de aliança. 3 anos sem chover sobre Israel, porque Saul havia quebrado a aliança que Josué havia feito com os gibeonitas há muitos e muitos e muitos anos lá atrás. Então, querido, uma aliança para Deus tem muito valor. A aliança de Deus, irmãos, nós precisamos entender que Deus leva a sério as alianças. Essa aliança que você tem aí, querido, no seu dedo, você precisa honrar essa aliança. Ainda que essa aliança não tenha sido feita no Senhor, querido, não importa. É tão interessante esse texto, irmãos, que Deus permitiu que Josué fosse enganado. Mas a partir do momento que ele fez a aliança, aquela aliança não podia ser revogada. Aquela aliança prevaleceu até o tempo de Davi. Irmãos, como é que você tem tratado as alianças que você fez? Como é que você tem tratado essa aliança? Você que é casado. Um dia você foi diante de um pastor, de um padre, ou sei lá de onde que você foi, e você fez uma aliança com essa pessoa, com seu cônjuge. Deus foi testemunha e você chamou testemunhas. E agora você precisa honrar essa aliança até o fim. Até o fim, querido. Porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, irmãos, e Deus está cumprindo essa aliança até hoje. Deus tem uma aliança conosco, e Deus está e vai cumprir essa aliança até hoje. Você um dia fez uma aliança com Deus, um dia você veio aqui à frente, irmãos, fazer uma aliança com Deus, e você tem honrado essa aliança? Um dia você veio diante de nós, pastores, diante da congregação, e disse: eu quero fazer uma aliança com Deus. E agora, querido, você não pode simplesmente virar as costas e falar: Deus, tchau, eu não quero mais ter aliança com você. Uma vez feita uma aliança, querido. Por isso é importante nós entendermos isso. Por isso que é importante você entender o valor de uma aliança. Porque nós não podemos sair quebrando alianças. Mesmo para que nós não sejamos, queridos, de alguma forma afetados por essa quebra. Israel ficou 3 anos consecutivos sem ver chuva. Porque simplesmente Saul, por zelo, foi lá e matou os gibeonitas. Deus não esquece das alianças. Você pode esquecer, nós podemos esquecer, irmãos, mas as alianças que nós fazemos, Deus não se esquece dela. Deus não se esqueceu daquela aliança que foi feita com Josué, lá muitos anos atrás. Deus não se esquece das alianças. Sabe, Ruth, nós um dia, né, o pastor Eric ministrou sobre aliança, e ele falou sobre Ruth, né, sobre Orfa, sobre Noemi, que as duas tinham amor
por Noemi. Mas somente Ruth tinha uma aliança. Porque, querido, a aliança, ela vai além do amor. Sabe por que nós quebramos as alianças, irmãos? Porque as nossas alianças são firmadas nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos. E aliança não é sentimento, irmãos. Aliança é um entendimento. E eu estou aqui nessa noite para te fazer entender isso. Que aliança não é sentimento. Então, quando você entra em aliança com uma pessoa, você tem que entender o que você está fazendo. Porque sentimento passa. A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de quase todos iria se esfriar. E eu quero te perguntar, quando o amor de quase todos se esfriar, o que vai sobrar, irmãos? O que vai sobrar? As alianças. O amor pode esfriar, mas a aliança não pode ser quebrada, querida. Se você entender que uma aliança é algo que não se pode quebrar. Nós estamos tratando as alianças de forma medíocre, irmãos. Nós estamos tratando as alianças de forma sem nenhum valor. Já pensou, querido, se Deus nos tratasse da mesma forma como nós tratamos? Se a cada erro nosso, Deus dissesse assim, a partir de hoje acabou a minha aliança com o homem. O que seria de nós, né, irmãos? A aliança está acima dos erros. Nós não podemos romper as alianças por causa dos erros, irmãos. Porque se nós rompermos as nossas alianças por causa das nossas falhas, Deus também tem direito de romper a aliança dele conosco por causa da nossa falha. Mas Deus tem uma aliança conosco, apesar das nossas falhas. Então, não são as falhas que podem romper as alianças. Não é porque o seu marido errou com você que você vai largar dele, querido. Não é porque a sua esposa errou que você vai largar dela. Não é porque o seu irmão errou com você que você vai largar dele, de caminhar com ele. Não é porque Jesus não agiu como você queria que ele agisse, da forma que ele queria, que você vai virar as costas para ele. Porque ele não nos trata assim. Aliança, querido, é muito mais forte do que o amor. Uma vez eu ouvi isso do meu pai. Eu não ouvi, eu li algo do meu pai. E isso ficou gravado. Ele escreveu uma carta para minha mãe e ficou gravado essa frase. Eu nem sei se essa frase é dele ou se ele viu em algum lugar. Mas eu achei interessante. Ele escreveu assim: entre o amor e o ódio, a distância é tão mínima que os confunde. Ao mesmo tempo que a gente ama, irmãos, para amar e para sentir raiva é tão rápido, não é? Você pode estar morrendo de amor por alguém, mas se a pessoa fizer alguma coisa, parece que o amor vai embora, não é? Querida, a gente ama e desama e odeia numa facilidade. Mas se a gente entender a aliança, querido, que a aliança está acima dos nossos sentimentos, que a aliança está acima dos nossos erros, que a aliança está acima das nossas falhas, querido, que a aliança está acima do que podemos dar. Interessante que Ruth, ela ficou com o órfão, e o órfão não tinha mais nada para dar. Aliança, irmãos, é quando você entende que a pessoa não tem mais nada para te dar, mas você ainda continua com ela. É exatamente assim que Deus fez aliança conosco. Nós não tínhamos nada para dar, mas ainda assim Ele fez uma aliança conosco. Então a aliança está acima dessas coisas. Porque senão, querido, nós vamos viver fazendo alianças e alianças e alianças.
Hoje em dia você tem aliança com um, outro dia você tem aliança com o outro, amanhã você tem aliança com o outro. Só que você não honra nenhuma delas. Irmãos, eu nessa terra, eu fiz uma aliança com Eric. E se Deus quiser, irmãos, ou nós vamos morrer junto, assim, meio junto, ou nós vamos ser arrebatados junto. Porque eu quero fazer aliança com um único homem nessa terra. Eu não quero ficar fazendo alianças. Então, queridos, que você possa sair daqui entendendo que a aliança é muito sério. Que existem consequências quando nós quebramos e somos infiéis às nossas alianças. Você não pense que você pode simplesmente quebrar uma aliança e está tudo bem. Eu não quero ter mais uma aliança e está tudo bem. Saul, de repente, achou que ele poderia desistir, quebrar a aliança que Josué havia feito e ficar tudo bem. Existem consequências quando nós não honramos as nossas alianças. Então, querido, honre as alianças que você tem. Honre a aliança que você tem com o seu cônjuge. Honre a aliança que você tem com o seu pai. Honre a aliança que você fez com Deus. Sabe, querido, que a sua aliança com o Senhor seja muito mais do que simplesmente Ele te abençoar. Que você não tenha feito uma aliança com o Senhor porque você queria só a bênção, e se Ele não te abençoar, acabou a aliança. Que a sua aliança com Ele, querido, seja até a morte. Que você possa dizer: Senhor Jesus, eu vou contigo até o fim, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E não importa se o Senhor tem algo para me dar, não importa, eu vou ficar com o Senhor. Honre a sua aliança que você fez com o seu Deus, querido. Honre as alianças que você fez. Tome cuidado com as alianças que você fará, para que também você não colha consequências de alianças feitas erradas. Busque a Deus, querido, mas busque de verdade, não é igual esses jovens buscam para namorar. O Joãozinho se apaixona pela Mariazinha e ele ora: Senhor, em nome de Jesus, me abençoe, me abençoe porque eu quero namorar com a Mariazinha. E aí, pronto, já orei, Deus já falou, é a Mariazinha. Cuidado, irmão, porque pode ser a Joaninha em vez de ser a Mariazinha. E você vai fazer aliança com a Mariazinha e vai ter que engolir a Mariazinha para o resto da sua vida. Porque nós não cremos em quebra de aliança. Nós cremos no casamento, irmãos. Nós cremos que o casamento é até que a morte nos separa. Um dia nós casados fomos diante de alguém e dizemos: eu estou com você na saúde, na alegria, na qualquer situação, até que a morte separe. Aí na primeira crise, na primeira dificuldade, a gente rompe a aliança. Então a aliança é eterna, amém, queridos? A aliança é até o final. Cumpra com aquilo que você falou, é até que a morte separe. Você vai ficar com essa bênção do seu lado aí, até que a morte separe. Se você entendeu o que é aliança, você vai parar de querer ficar pensando em largar, e você vai querer melhorar para fazer essa aliança funcionar. Amém, irmãos?